de voltar a falar para um público tão qualificado, né, de um momento tão importante da segurança pública do Brasil. Não é um momento apenas relevante para todos os profissionais que lidam com o sistema prisional, mas vocês não têm noção como esse momento ele impacta todo o sistema de segurança pública no Brasil. As decisões que vão ser tomadas a partir de agora, né, da maneira como vai ser conformada a polícia penal no Brasil, né, nos vários estados, no âmbito da União, isso vai ter consequências futuras muito importantes. Então, por isso que eu fico muito honrado com a possibilidade de poder contribuir com essas reflexões. Nesse momento, a gente chama como cientista social, Joel, esse é um momento de construção institucional, né? É o momento que você está elaborando, conformando as organizações, as instituições, porque cada decisão que você toma agora, pessoal, isso vai refletir lá à frente. Então, muito cuidado nessa hora. Como se diz aqui em Minas Gerais, muita calma nessa hora, gente. Muita calma, muita parcimônia e muita racionalidade nas tomadas de decisões que vão ser, né, feitas agora. Então, eu vou orientar minha fala em 3 aspectos. Eu quero, primeiro, chamar atenção para as virtudes da Polícia Penal, a importância disso para a segurança pública do Brasil. E eu quero chamar atenção para 2 outros aspectos também. Os desafios envolvidos na construção da Polícia Penal no Brasil, no sentido da inserção no sistema de segurança pública, principalmente no SUSP, no Sistema Único de Segurança Pública. E, em terceiro lugar, em que medida a construção da identidade da Polícia Penal e essa relação, como vai se dar e como se pode se costurar essa relação entre os vários cargos que devem compor, né, a Polícia Penal, tanto do ponto de vista da custódia, né, no aspecto mais da segurança, mas também do aspecto da assistência e da ressocialização. Bom, em primeiro lugar, aliás, não posso deixar de cumprimentar, não posso cometer esse erro de cumprimentar a diretoria da ANATESP, o convite, Zé Carlos, meu prezado amigo Zé Lino, deputado federal também presente, meu prezado amigo, subtenente Gonzaga. Bom, pessoal, em primeiro lugar, a criação da Polícia Penal ela é importante, um grande avanço institucional da segurança pública do Brasil. Olha bem, essa perspectiva eu já quero chamar a atenção. Não está em questão apenas, não está no debate apenas eventuais benefícios aos profissionais do setor. Não é apenas um avanço que diz respeito apenas ao sistema prisional em particular, mas isso tem efeito em todo o aparato estatal que lida com a repressão e a prevenção à criminalidade. Eu chamo a atenção para vocês da relevância que tem a criação de uma polícia penal. Então, só faz sentido a existência dela, já chama atenção para isso. Só faz sentido a existência de uma polícia penal no Brasil se vocês estiverem pensando de maneira mais ampla. Não pensando apenas nos seus interesses corporativos, não apenas do ponto de vista de salários, benefícios, prêmios, benesses. A Polícia Penal ela tem relevância porque ela possibilita o que eu denomino de uma profissionalização da gestão prisional. Algo que tem lida no dia a dia, vocês, eu estou vendo aí no chat, nos debates, né, quem está assistindo essa live, são todos profissionais que lidam ali no dia a dia, né, na custódia dos presos, na assistência aos presos. São profissionais que conhecem o dia a dia do sistema prisional, ali no que você tem de desafios mais difíceis. Então, você sabe muito bem como o sistema prisional no Brasil, de maneira geral, ele é muito amador. Ele é muito amador, com salvo algumas exceções. É muita intuição, é muito achismo, é muita influência política, no mau sentido do termo. A qualificação dos profissionais do setor ainda deixa muito a desejar, a valorização salarial ainda é muito díspare no cenário nacional. Em vários estados brasileiros, sabemos muito bem, existem ainda uma falta de clareza na definição dos cargos, dos profissionais que lidam. A direção dos presídios ainda ela não tem a devida formação técnica. Em linhas gerais,
Eu acho que todos que estão nos assistindo, todos vão concordar com o meu diagnóstico. O sistema prisional no Brasil ele é o primo pobre da segurança pública. Comparativamente às polícias militares, à polícia civil, comparativamente à polícia federal, né? O sistema prisional ele está anos-luz atrás em termos de qualificação técnica, né? Em termos de uma expertise, né? Em termos de um modo de lidar com o preso nas suas várias dimensões, do ponto de vista da legislação. Então, é isso que eu estou chamando de um amadorismo muito grande. Aliás, você sabe muito bem que em vários estados brasileiros ainda quem domina a prisão internamente é o preso, né? Em muitos estados brasileiros, infelizmente, o Estado delega ao preso a ordem interna do presídio, né? Em muitos estados brasileiros exige a figura do chaveiro, né? do pavilhão. Muitos que estão me ouvindo devem saber disso e devem vivenciar essa realidade. Imagina, você tem em vários presídios brasileiros uma figura de um preso que cuida da ordem interna, né? da paz interna dentro de um pavilhão. Então, isso são apenas exemplos práticos de como o sistema prisional brasileiro, ele além das deficiências básicas de superlotação, né, de uma ausência de qualificação, de valorização dos seus profissionais, das instalações físicas precárias, as condições sanitárias, a qualidade da alimentação. Bom, eu não vou ficar aqui, pessoal, chovendo no molhado. Vocês que estão na lide cotidiana sabem muito melhor dessa realidade do que eu. O que me interessa aqui é analisar o seguinte: a criação da Polícia Penal pode contribuir para melhorar essa realidade. É isso que está na nossa discussão aqui. Okay? A criação da Polícia Penal ela é um passo importante, mas não suficiente para dar um upgrade, um avanço na maneira de administrarmos as nossas unidades prisionais. E isso é de uma importância enorme para a segurança pública por uma razão muito simples. Porque um grande problema que nós temos hoje na segurança pública no Brasil é o crime organizado, são as facções criminosas. E as facções criminosas hoje que atormentam o Brasil, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, sul, não há região, não há estado brasileiro hoje que esteja livre da influência das facções criminosas. Vocês sabem bem disso, vocês conhecem bem essa realidade. E aí essas facções criminosas surgem aonde? No interior dos presídios. Desde o Comando Vermelho, na década de 1980, no Rio de Janeiro, passando pelo PCC, em São Paulo, na década de 1990, e nessa década, as várias facções que se disseminaram aí pela região do Norte e Nordeste do Brasil, que estão atormentando e desafiando diretamente o poder público. E muitas dessas lideranças dentro das prisões. Então, olha o aspecto importante que eu já chamo a atenção da segurança pública e da polícia penal. O crime hoje no Brasil, ele tem uma vinculação muito clara dentro da prisão e fora da prisão. Não se separa mais essa realidade. É impossível. Não dá para entender os homicídios, os assaltos, os estupros, o tráfico de drogas e as várias manifestações de crime organizado se a gente não entende essa vinculação estreita entre o que acontece dentro das prisões e o que se passa fora das prisões. Então, essa realidade da criminalidade hoje no Brasil torna muito mais importante melhorarmos a gestão prisional, não apenas do ponto de vista de mais dinheiro, de mais investimentos, é um tema certamente importante, mas também da gestão técnica, né, de quem vai estar lá no dia a dia, fazendo a segurança, a custódia, quem vai estar prestando assistência educacional, assistência jurídica, assistência psicológica, né, assistência na área, né, técnica na sua dimensão mais ampla. Todas essas expertises que eu estou chamando aqui de gestão prisional, na área administrativa, todas elas são muito importantes do ponto de vista de profissionalização. Então, a Polícia Penal é uma oportunidade histórica no Brasil de mudarmos a história do sistema, de definitivamente colocarmos para trás o amadorismo, a improvisação, o achismo, a politicagem mais rasteira, o clientelismo mais rasteiro, que ainda, infelizmente, domina boa parte do sistema Brasil afora. Então, percebam o que está em jogo.
Perceba a importância do que vocês têm em mãos. Essa nova organização, que ela não é uma, né, não é una, ela é uma organização que vai ter abrangência estadual e uma federal. Então, nós teremos 27 polícias penais no âmbito estadual, incluindo o Distrito Federal, e uma polícia penal de âmbito federal. Então, nós teremos mais 28 organizações de âmbito policial, né? Que a gente está chamando aqui de polícia. E aí, reforço a segunda parte do meu argumento. Essa organização não pode surgir desvinculada do Sistema Único de Segurança Pública. Me parece fundamental que, inclusive, nas leis orgânicas que estão sendo discutidas nos estados e no Congresso Nacional, como o deputado subtenente Gonzaga já sinalizou, que as leis orgânicas das polícias penais já façam a menção de que elas são parte de um sistema mais amplo, de um sistema único de segurança pública. Isso não é só, pessoal, um artifício jurídico, não é um adendo secundário. Isso significa um princípio a ser incorporado por vocês, pelas suas lideranças. À medida que as polícias penais se concebem como parte de um sistema mais amplo, o que significa isso na prática? Que elas não podem ser voltadas apenas para elas mesmas. Que a polícia é uma disposição de colaboração, de cooperação, de integração com as demais forças de segurança pública, estaduais e do âmbito federal. Então, pertencer a um sistema de segurança pública significa que a Polícia Penal tem que surgir e se consolidar com o princípio da integração, da colaboração com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o sistema socioeducativo, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Judiciário, obviamente, que norteia todo o trabalho penal. Então, isso não é retórico. O argumento aqui defendido não é algo que eu estou apenas expressando palavras bonitas. Isso é fundamental que vocês tenham essa consciência. Eu espero que as polícias penais que vão se constituindo aos poucos Brasil afora já surjam com essa disposição da integração e da colaboração, fugindo de um problema crônico hoje no Brasil, que cada polícia, cada organização quer defender apenas o seu espaço. Aí vocês conhecem bem essa realidade, como a relação entre polícias militares e polícias civis no Brasil é complicada, é antagônica, é conflituosa, competitiva, pouco colaborativa. Mais recentemente, nós temos os problemas hoje das guardas municipais com as polícias militares disputando espaço institucional do policiamento ostensivo. Agora surgem as polícias penais. A pergunta que eu faço para vocês é: vocês querem uma polícia então que vai ficar competindo com as outras? É isso que o Brasil precisa agora? Mais uma polícia para ficar competindo por espaço, por privilégio, por benesses, por poder? Não é isso que a segurança pública do Brasil precisa. Olha a importância, então, das decisões que vocês têm que tomar. A minha expectativa é que essa polícia penal, então, surja já com uma narrativa diferente, com uma cultura diferente, com uma identidade diferente, uma polícia, uma organização policial que cuida do sistema prisional, ela tem um locus, ela tem um objeto, ela tem uma especificidade, ela é diferente da Polícia Civil, ela é diferente da Polícia Militar, ela é diferente da Polícia Federal, Rodoviária Federal. É uma polícia distinta. Mas ela tem que se inserir, ela tem que perceber que ela é parte de um todo. Que ela não vai surgir, não é para buscar o seu naco de poder, seu naco de privilégio, seu naco corporativo, porque, infelizmente, essa é a realidade hoje do sistema de segurança pública no Brasil. É um sistema único pela lei de 2018, que inclusive agora vai completar 3 anos, né, deputado Tenente Gonzaga? Nós estamos completando 3 anos da lei do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que até hoje não saiu do papel. É uma lei que até o momento que o governo federal em nenhum momento procurou implementar, que é um grande problema. Porque um dos fatores de impunidade hoje no Brasil, que gera crime, que fomenta o crime organizado, que fomenta a violência no Brasil, é essa desarticulação do sistema,
É esse corporativismo desenfreado, né, de cada organização querendo e preocupado só com suas benesses. Isso é um problema grave hoje na segurança pública no Brasil. Todo mundo disputando salários, todo mundo disputando benefícios, aposentadorias, mas com pouca disposição de colaboração, de troca de informações, de conhecimento, de inteligências. Então, o sistema, inclusive, que eu denomino nos meus estudos, eu chamo isso de sistema frouxamente articulado. É assim que eu qualifico a segurança pública no Brasil. Um sistema frouxamente articulado, conflituoso, competitivo, corporativo. Né? Então, nesse sentido, a Polícia Penal ela tem que emergir com uma visão mais ampla. Ela tem que emergir com uma disposição de integração num sistema, num aspecto organizacional de Estado, no maiúsculo. O segundo aspecto é esse. O terceiro aspecto da minha fala vai ser mais direcionado à questão da estrutura interna, de uma identidade organizacional, né, que é, inclusive, que está pautando boa parte das falas que me antecederam, e eu estou acompanhando pelo chat aqui, inclusive, a polêmica né, a cisão é muito nítida. Né? A Polícia Penal ela não é uma carreira, não é um cargo. Não é, a lei não criou o cargo de policial penal. A lei criou uma organização. Isso é muito importante que se tenha clareza. A lei federal aprovada pelo Congresso, ela criou uma estrutura organizacional. Enquanto organização, ela, então, pode ter e deve ter vários cargos, e cada cargo com as suas carreiras. Como as polícias, por exemplo, têm cargos com respectivas carreiras. A Polícia Civil tem cargos de delegado, os cargos referentes a investigadores, aos peritos, a Polícia Militar tem cargos de oficiais, de praças e assim por diante. Então, essa divisão de cargos, ou com maior ou menor grau, ou mesmo com algum grau de unificação que se discute hoje, mas ela é um componente de uma organização como está sendo criada. E, nesse sentido, me parece que a Polícia Penal no Brasil, as polícias penais estaduais e de âmbito federal, devem fugir da encruzilhada de se pensarem apenas como organizações meramente de custódia dos presos, organizações ou uma mera carreira de agente penitenciário no seu sentido mais convencional. E por uma razão muito simples. O argumento aqui não é o achismo. Do meu ponto de vista, a base, o fundamento da identidade da Polícia Penal tem que ser a Lei de Execução Penal em vigor no Brasil, a LEP. Uma lei, apesar das suas limitações, é uma lei internacionalmente considerada muito avançada. Uma legislação que consegue abarcar as várias atribuições do poder público no atendimento ao preso. A LEP, a Lei de Execução Penal, deve ser o norteador institucional dessa polícia que está sendo criada. E, nesse sentido, a Polícia Penal se espera que seja uma polícia composta tanto de profissionais da custódia, né, das guaritas, né, da vigilância interna, do transporte dos presos, né, armada em alguns momentos, mas também de cargos que dizem respeito às assistências, ao oferecimento de assistências aos presos, como está previsto na legislação. Não tem que inventar. Não há controvérsia. A Lei de Execução Penal deixa isso muito claro. O Estado deve manter o preso sob custódia, deve garantir que ele tenha uma série de limitações na sua locomoção. O uso da força é um elemento importante do Estado e de profissionais nesse sentido, mas o Estado deve buscar atender requisitos básicos de assistência ao preso da sua reinserção social. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso está na legislação. E aqui não está em discussão se é direitos humanos ou não. A discussão aqui é lei de execução penal. Se não gostam, muda a lei. Mas é a lei em vigor. Há 36 anos, 37 anos em vigor no Brasil. É essa lei que deve, então, nortear a estruturação da Polícia Penal no nosso país, em cada estado e no âmbito federal, e ser o norte das leis orgânicas, deputado Gonzaga. Se deve ser o norte das leis orgânicas,
Então, tem que se falar em cargos diferentes, sim, compondo essa mesma polícia. Espera-se que essa polícia, ao longo do tempo, ela esteja composta então, dos profissionais ali que estão nas guaritas, na vigilância interna, dos presídios, dos pavilhões, do transporte dos presos, mas que também contemple os profissionais da área psicológica, da área assistencial, né, que de alguma maneira compõem todo o arcabouço de assistência prevista na legislação, do trabalho, da assistência educacional, né, da assistência jurídica. Não há como evitar isso. Só faz sentido criar a polícia penal, e eu vou ser mais duro e mais direto para vocês. Só faz sentido criar uma polícia penal no Brasil se isso acontecer, porque se for para criar a polícia penal apenas para entender interesse de agentes penitenciários, será um grande tiro no pé. Será um retrocesso. Não terá contribuição em nenhuma para a segurança pública no Brasil. Criar polícia penal apenas para favorecer uma carreira, para favorecer apenas um segmento, para atender seus interesses corporativos, e a segurança pública? Afinal de contas, o que nós estamos falando, gente? Nós estamos falando de uma atribuição mais ampla de uma organização. Uma organização tem estrutura, tem hierarquias, tem divisão de atribuições, tem cargos diferenciados. Espera-se que, com o tempo, a Polícia Penal aprimore sua expertise em todos os serviços, não apenas da segurança, mas das assistências ao preso. Que a Polícia Penal desenvolva um know-how de gestão prisional. Nós precisamos cada vez mais de gestores, diretores de prisão, capacitados, profissionalizados, né? Formatados na experiência, né, do sistema, não oriundos de quadros externos, como é muito comum hoje no Brasil. Você começa a recrutar diretor de prisão em todos os âmbitos da vida pública, sem qualquer experiência no dia a dia de uma prisão. Então, o fortalecimento do sistema prisional passa necessariamente, então, pelo fortalecimento dessa organização nas suas várias especialidades, as suas várias atribuições na gestão prisional. Porque se for para criar, se fosse assim, não para que criar a polícia penal? Se é apenas para organizar e resolver o problema dos agentes penitenciários, você criava a guarda penitenciária, como existia aqui em Minas Gerais? Então, para que criar a polícia penal? Para ter carteira? Para andar armado? Os agentes penitenciários já podem andar armados, de acordo com a legislação. Já não, os concursados. Então, para que criar a polícia penal se não seja para ter uma visão mais abrangente, interdisciplinar, onde os vários profissionais da custódia e da assistência têm que estar devidamente articulados. Então, espero, eu estou acreditando que esse será o caminho das leis orgânicas a serem elaboradas, já em formulação, nos vários estados e no âmbito federal. Esse é o caminho institucional que eu visualizo bastante promissor para o Brasil. Que pode ser, aí sim, se caminharmos nesse sentido, o sistema prisional brasileiro vai ganhar muito. Tende a melhorar, tende a ter mais qualificação técnica. Isso, na prática, diminui a capacidade do crime organizado, ao longo do tempo, de dominar as prisões, de estabelecer o vínculo entre intramuros e o fora-muros. Porque, volto a dizer, nós temos que estar preocupados, é o que está acontecendo na segurança pública de maneira geral, uma sociedade muito violenta, onde cada vez mais a criminalidade está sob a tutela de facções. Nós temos nunca perder isso de vista. Nunca perder isso de vista. O sistema prisional é muito importante nessa tarefa, junto com as polícias, com o Ministério Público, né, com o Judiciário, de lidar com essa realidade cada vez mais desafiadora para o Estado brasileiro, o Estado com E maiúsculo. As polícias penais têm que surgir com essa visão sistêmica, com essa visão de cooperação, de uma realidade ampla na qual elas estão inseridas. Então, não é uma polícia que vai surgir para defender o seu espaço, o seu quadrado, a sua secretaria.
né, o seu orçamento, os seus dados, o seu sistema de informações. Não pode. Não pode. Vocês não podem, né, criar uma organização com essa visão intracorporativa. Vocês não podem repetir os erros que a gente está observando em outras organizações da sociedade, do sistema de segurança pública no Brasil, principalmente nessa relação conflituosa e tumultuada entre polícia militar e polícia civil. Vocês conhecem bem na prática como isso é complicado, danoso para a nossa segurança pública. Então, eu finalizo minha exposição reforçando meu argumento. Em resumo, a Polícia Penal é uma grande novidade institucional, uma grande oportunidade histórica que o Brasil tem, que a segurança pública do Brasil tem, de melhorar a gestão prisional, de concretamente melhorar a capacidade técnica, profissional de aplicação da lei de execução penal, algo que a gente raramente faz hoje em dia. Mas para que isso aconteça, a Polícia Penal que está surgindo, ou as polícias penais, vamos usar o plural, é melhor, as polícias penais que estão surgindo, elas devem ter imbuídas de duas perspectivas. Primeiro, cooperação organizacional. São parte de um sistema de segurança pública. Elas não surgem, não é para defender apenas o seu espaço, o seu quadrado. E segundo, uma organização interdisciplinar, tendo como referência a lei de execução penal, onde a custódia do preso, a segurança do preso, a vigilância do preso, ela é combinada com assistência educacional, jurídica, do trabalho, social ao preso. São todas dimensões que devem, inevitavelmente, definir a estrutura dessas organizações emergentes. Era isso que eu tinha planejado. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero